Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Como é que você quer levar uma vida igual a todo mundo? O que te faz diferente não é a sua capacidade intelectual. Você viu a doutora falando aqui, eu amo a ciência, porque a ciência, mas a ciência não consegue explicar Deus, mas Deus consegue explicar a ciência. Sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Uma igreja saudável para mim é aquela que ouve a Deus. E eu vou começar hoje, não vou terminar hoje. Estou animado, irmão. Eu não sei porque que eu abri a Bíblia e não trouxe óculos. Eu vou ler aqui a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui, ó. Abra comigo Abacuque, capítulo 1. Vamos começar com Abacuque. Vamos caminhar. Que bom estar aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 1. E você que está acompanhando pela internet, fique esperto aí que Deus vai te pegar sentado aí nessa cadeira, viu? Se liga, mano. Jesus vai te pegar aí nesse sofá aí, você vai ver o que é bom. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que tu me mostras a iniquidade? E por que me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita, ou seja, a injustiça. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Uau, até aqui tá bom. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, eu amo o livro de Abacuque. E eu estudei assim, esse livro bem minuciosamente. Eu gosto muito de escrever, então eu comecei a ler Abacuque, comecei a estudar e você vai ver que Abacuque tem 3 capítulos. 3 capítulos. E você vai ver que um capítulo não tem nada a ver com o outro. Você olha para Abacuque no capítulo 1, você vê um homem angustiado, um homem terrivelmente abatido, e ele até reclama ao Senhor. Ele diz: por que tu me mostra tanta destruição? Por que tu me mostra tanta angústia? Por que eu só vejo problemas, gente? Sabe aquelas pessoas que só vê problemas? Amém? Só olha para a vida dos outros, só vê problemas, só vê defeitos, só critica. E as pessoas ainda dizem: mas é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva de quem não está construindo nada. Amém, irmãos? Irmão, então, Abacuque, no capítulo 1, você vai ver, ele está ali, dizendo: Senhor, por que tu me mostra angústia? Por que eu só vejo problema? Por que não tem justiça? Meu Deus, tem hora assim, eu não sei quanto a você, mas a gente que tem orado por avivamento, tenho visto tantas fases da igreja. Eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Vivi no mundo por 14 anos, fora da presença de Deus, mas eu nasci no Evangelho. Meus bisavós eram presbiterianos, meus avós. Então eu fui criado com oração de manhã, com oração pelo almoço, com oração antes de dormir. Aquela coisa periódica, aquela coisa, sabe, homeopática.
E mesmo desviado, mesmo fora da presença de Deus, no mundo de drogas e prostituição, lá no fundo, irmão, às vezes eu acordava de manhã, ia lá escovar meu dente, eu olhava no espelho e dizia assim, eu sei que essa não é minha vida. Eu sei que essa não é minha vida. E quando o Senhor me chamou, pronto, tudo mudou. E eu achei que eu não ia mais ter angústia, que eu não ia mais ter tristeza, que eu pensei, agora tudo mudou, né? Alice no País das Maravilhas. Está tudo bem, tudo certo, todo crente é legal, todo pastor é honesto. Aleluia, toda profecia é verdadeira. Terra. E aí, o Senhor começou a falar, não, Luiz. E eu comecei a ter angústias. E eu percebi uma coisa, pastor Júlio, quanto mais eu orava, mais angustiado eu me sentia. E eu precisava por quê? E aí eu li o livro de Abacuque, e eu entendi, Abacuque estava angustiado, porque o Senhor estava mostrando coisas para ele. Abacuque não estava angustiado por causa do diabo, ele não estava angustiado por causa do inferno, era Deus compartilhando o seu coração. Meu irmão, todo homem, toda mulher que anda com Deus e quer viver uma vida saudável na presença de Deus, certamente Deus vai compartilhar com ele coisas. Salmo 25, o verso 14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. O verso 12 diz isso. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhe fará saber a sua aliança. Então tem homens que andam com Deus e quanto mais eles entram, mais profundo eles ficam. E sabe, eu moro em Itajaí é uma cidade beira-mar, então a gente mora de frente para o mar. E na praia você vai perceber uma coisa, as pessoas vão até onde elas alcançam. Quando a água bate aqui, elas têm que tomar uma decisão. Ou elas vão e deixam as águas levarem, ou elas voltam para a segurança da areia. Então chega uma hora que quando a gente não consegue controlar mais, a gente volta. Quando a gente começa a perder o controle, a gente volta. Mas deixa eu te falar uma coisa. O evangelho só vai fazer sentido para você em algumas ocasiões, quando você perde o controle de algumas coisas. Claro que você não pode quebrar princípios. E eu não estou aqui para te ensinar a quebrar princípios, até porque todo princípio que você quebra vai quebrar você depois. Descanso é um. Descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. É tão importante. Só que eu não descanso mais num dia, eu descanso numa pessoa. Então eu descanso na segunda, descanso na terça, descanso na quarta, descanso na quinta, descanso na sexta, no Shabat também e no domingo. Então nós precisamos entender que essa angústia ela faz parte da vida do cristão. E não tente se livrar dela. Essa é a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus é diferente. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Não faz sentido. Essa é a pedagogia de Deus. Deus não te abençoa quando Ele te dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele te dá, Ele te prova, para ver o que você vai fazer com isso. Aleluia. E a gente mata no peito e diz, eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é um chamado que tem você. Porque se você achar que você tem um chamado, você vai usar o chamado para fazer do seu jeito. Ah, mas eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão, é a missão que te tem. Por isso Deus não dá a igreja para pastores, Ele dá pastores para a igreja. Nós somos do corpo, nós pertencemos a algo. E por isso não podemos ter um sentimento de posse, mas de pertencimento. Porque se você tiver um sentimento de posse, você vai se segurar e dizer, é meu, é meu, é meu. E quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. E criança não tem herança, não se dá herança para criança. Se eu passar a vida inteira me segurando numa coisa que é meu, é meu, é meu, na realidade só é meu que eu já entreguei para Cristo. Só é seu que você já entregou para Cristo. Quem já entregou sua vida para Cristo? Então nem a sua vida é mais sua. Alguém me diz, Luiz, você não tem medo do quê? Vocês viajam para caramba,
passam tanto tempo fora. Você não tem medo de um dia você chegar na igreja e alguém ter tomado o seu lugar? Eu digo, não, porque eu não tenho lugar. Deus não me deu um lugar para me dizer, é meu. Não, isso que está matando as pessoas. É por isso que elas estão cansadas, depressivas. Porque elas estão tentando, elas não têm um sentimento de pertencimento, elas têm um sentimento de posse. E elas estão defendendo uma coisa que não precisa defender. Porque a noiva é do noivo. Quando disseram para João Batista, o cara que se batizou abriu uma igreja ali. Ele disse, mas ele é o cara. Eu sou só amigo do noivo. E o amigo do noivo faz o quê? Se alegra com a voz do noivo. Deixa eu te falar sobre o amigo do noivo. No contexto bíblico, na época de Cristo, se você desposasse de uma moça, você vai casar com ela, você pediria ela em casamento e você não poderia mais vê-la. Se você quisesse dar algum presente para ela, você tinha que ter um amigo. E o amigo levava o presente. Comprava uma caixinha de Ferreiro Rocher. E eu queria mandar para ela, o amigo que tinha que levar. Se eu quisesse falar uma poesia para ela, eu não poderia ir falar, eu não podia vê-la. Então eu tinha que ter um amigo, e o amigo ia lá e dizia assim, pastora, o Luiz falou que ama você, que ele não vive mais sem você. E deixa eu te falar uma coisa, e esse amigo ele tinha que ter caráter, para não permitir que a noiva se apaixonasse dele, porque a noiva não era dele, era do noivo. Por isso que João Batista disse, eu não sou o noivo, eu sou só amigo do noivo. Você está me entendendo? Nós que assumimos a tribuna, pegamos o microfone, cantamos, ministramos, nós não somos o noivo. E por isso nós não podemos permitir que a noiva goste mais da gente do que do noivo. Porque a noiva é do noivo. Aleluia! A noiva é do noivo. Eu sou só o amigo do noivo. E eu me alegro quando? Quando o noivo fala, porque quando o noivo fala, eu tenho o que dizer para a noiva. Quando o noivo não fala, eu não tenho o que dizer para a noiva, eu tenho que ficar inventando coisas. Aleluia, você está me entendendo? João Batista disse, eu me alegro com a voz do noivo. Eu também, porque se o noivo fala comigo, eu tenho o que dizer para a noiva. Se o noivo não fala comigo, eu tenho que inventar moda, eu tenho que criar moda, eu tenho que falar coisas que eu não estou vendo, eu tenho que inventar histórias, eu tenho que inventar doutrinas. Ei, mas se eu sou amigo do noivo, é só escutar. O que é que você quer que eu diga para a noiva? O que é que o Senhor quer que eu diga para a noiva? Eu vou dizer para a noiva, que presente o Senhor quer dar para ela hoje? É dons, então ela vai receber dons. É profecias, então ela vai receber profecias. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Aleluia, glória a Jesus. E esse cara, irmão, Abacuque, está angustiado. Você olha o capítulo 1, você pensa, acabou o ministério. Por que o Senhor me mostra tanta derrota? Por que eu só vejo iniquidade? Para de me mostrar essas coisas. João Batista não, Abacuque, ele está abatido, está angustiado. E ainda bem que o livro não termina no capítulo 1, porque se você abrir o capítulo 2, no capítulo 2 as coisas mudam, porque ele toma uma posição. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, por-me-ei na torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei para as minhas queixas. O Senhor me respondeu, e me disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até aquele que passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele,
mas o meu justo, pela fé, viverá. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Eu tenho que dar risada, perdão. Não tem nada nessa água não, ela é purinha, viu? É água mesmo. O cara está lá reclamando da vida, chorando, dizendo: por que o Senhor só mostra coisa ruim para mim? Por que eu só vejo coisa ruim? Aí ele toma uma posição, ele diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia, eu vou interceder, eu vou gastar um preço aqui, eu vou pagar um preço. Quando Deus percebe que ele se posiciona, Deus disse o quê? Escreve a visão. Deus não dá visão para gente que só reclama, irmão. O Senhor não dá visão para gente que só critica, que só acha errado, que não concorda. O cara não sabe ver nem com o que não concorda, mas não concorda. Deus não dá visão para crítico. Deus só dá visão para quem se coloca no lugar de intercessão. Ele disse: eu me posicionarei e ouvirei aquele que fala comigo, e eu vou ver o que ele quer de mim. E Deus disse para ele o quê? Escreve a visão, mas escreve em letra grande. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Escreve a visão. Escreve, por mais louca que ela seja, por mais louca, por mais maluca que ela seja, escreve. Irmãos, quantas reuniões eu fiz há 20 anos atrás. Há 23 anos atrás, quando a gente começou o ministério, eu fazia reunião, pastor Júnior. Meu Deus, parecia que a gente era gigante. A gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Vendia cachorro quente no final do culto para pagar o aluguel. O meu irmão Ulisses, que hoje coordena a região, coordenador da região sul do Brasil, ele vendia espetinho na porta da igreja. E aí, quando estava acabando o culto, ele botava bacon para ficar cheiroso e ficava assim em cima da churrasqueira, enchia de fumaça, e ele entrava dentro da igreja, todo mundo: meu Deus, que cheiro bom! E ele dizia: é espetinho, tem lá fora espetinho. E com aquele espetinho nós pagávamos o aluguel da igreja, irmãos. Hoje ele é o coordenador da região sul. Há 20 anos atrás a gente sonhava, fazia reuniões, escrevia em papéis. Oh, meu Deus! Porque em vez de ficar na esquina reclamando, na beira do caminho reclamando, sabe o que a gente fez? A gente tomou uma posição e disse: eu vou subir para ouvir aquele que fala comigo. E Deus disse: você quer ouvir mesmo? Você quer ir mesmo? Se eu posso contar com você, você vai. Se eu mandar, eu vou. Então escreve a visão. Escreve a visão, escreve bem grande, para que todos que passam, até aquele que passar correndo, despercebido, ele veja o que vai acontecer. Eu só estou aqui porque eu escrevi a visão. Eu só estou aqui porque eu resolvi ouvir a Deus. Toda pessoa que ouve a Deus, irmãos, escute, eu estou falando para você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você diz: não tem nenhuma condição de acontecer algo. Eu já passei da idade. Você pode falar com o velho Noé, menino, garotinho, 600 anos. Garotão, 600 anos, Deus chamou ele para uma obra de mais 100. Irmão, às vezes eu penso, desculpe a palavra pejorativa, mas às vezes eu penso que Deus não tem juízo. Porque só Deus para investir em gente como nós. Não é? Se você fosse Deus, você acreditaria em você, irmão? Se você fosse Deus, você investiria num cara que nem você? Eu também não. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Então sai do lugar de reclamar, irmão. Para de reclamar. Para de ir para a internet bater na igreja, falar mal da igreja, falar mal de pastor, os infernautas. Sai de lá, irmão. Vai lá e diz: eu vim aqui, eu vim abençoar a igreja, eu vim salvar a igreja, eu vim morrer pela igreja. Jesus já morreu por ela, mas se você não está disposto a dar a sua vida por ela, irmãos, você nunca vai ter uma visão, você nunca vai ser um homem, uma mulher de visão. Deus não dá visão para crítico. Ele só dá visão para homens e mulheres posicionados. E aí, irmão, aquele mesmo cara que estava no capítulo 1 reclamando de tudo, xingando tudo,
falando mal de tudo, dizendo que Deus, por que você está mostrando isso para mim? No capítulo 2 ele toma uma posição. E no capítulo 3, o que ele diz? Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. E sabe como é que ele termina o livro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vide, ainda que os campos não produzam o alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Levanta a sua mão e solta esse leão enjaulado que está aí dentro. Solta esse leão enjaulado que está aí dentro. Meu irmão, como eu creio em homens assim, mulheres assim, que tornam verdades profundas em realidades práticas. Homens que tornam verdades profundas, que quando lê é um absurdo, mas eles deixam tão acessível a todos, deixam tão livre para todos, irmãos. Eu procuro esses homens e essas mulheres. Eu creio que o Senhor procura esses homens de verdades práticas. Verdades práticas. Por isso que eu amo a vida de Eliseu. Eliseu era um cara prático. Não tem azeite, ele diz, pega a vasilha vazia. O rei procurou ele e disse, abre a janela e joga a flecha. Você não vai orar por mim? Não, joga a flecha, rapaz. Mas eu vim aqui para o Senhor orar por mim. Ele disse, não vou orar não. E tem gente que só fica na beira da panela dizendo, tem morte, tem morte. E ele diz, cadê a farinha? Quem tem farinha? Ei, profetas não são para dizer, não são para apontar problemas, são para resolver problemas. Profetas dizem, eu tenho a farinha. Tem morte onde? Ali? Eu vou lá. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Aleluia. Deus está atrás desses homens e dessas mulheres que saem de um lugar de angústia, de um lugar de culpa, de um lugar de medo, que param de vender no púlpito uma cura que ainda não experimentaram, mas que sejam livres, livres como foi ensinado aqui hoje, livres da culpa, livres do medo, que não tenham medo de chamar outro amigo, cara, ora por mim, estou mal, me ajuda, estou mal, que não tem coragem, sabe, que tem coragem de soltar as amarras, as ligaduras da impiedade. Ontem nós estávamos ali em Connecticut, né? E Deus estava falando conosco sobre isso. Irmão, às vezes nós estamos tão posicionados no ministério que a gente se torna intocável mesmo. Eu fui ali atrás agora, um irmão ficou me olhando. Quase fez o sinal da cruz. Brincadeira, querido, ele deve estar aqui. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor está aqui com a gente, conversando, tomando café. Eu digo, tá, e daí? Pastor, assim, é raro ver essas coisas, né? Eu disse, Jesus disse o quê? Aprendei de mim porque sou o quê? Irmão, como você pode aprender com Jesus e se tornar prepotente e soberbo? Não é com Jesus, teu mestre não é Jesus. Irmão, Jesus era tão igual a gente, que Judas disse assim, o cara que eu beijar é Jesus. Ele era tão parecido com gente que os guardas não sabiam quem ele era. O homem que eu beijar, esse é Jesus. Não é pecado ser gente, irmãos. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Uma igreja saudável não precisa de mais deuses. Ela já tem o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ela já tem um cabeça que é Cristo. Nós somos meros garçons, né, pastor Júlio? Nós só servimos a mesa. Quem já trabalhou com seu pai biológico aqui? Com o pai biológico? A gente nunca recebe, irmão. É ou não é? Eu já trabalhei com meu pai. E todo mundo tinha carteirinha assinada, funcionário. Eu ganhava só uma merrequinha final da semana. E olhe lá. E quando dava alguma coisa errada, com quem ele brigava primeiro? Com o funcionário ou com o filho? Com quem? E você está reclamando do quê, filho de Deus?
Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Ele investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você, amém? Amém, você é filho de Deus, amém? Você decide o que você quer ser um evangélico ou quer ser filho de Deus? Tem gente que acha que Deus aceitou Jesus e vem congregar na igreja evangélica. Irmão, Deus não aceitou Jesus e vem congregar com a gente. Deus é Deus de toda a terra. Ele é Deus de todo o globo, de toda a criação, de todo o universo. Aleluia, aleluia. Ah, mas Deus não gosta. Quem somos nós para saber o que Deus não gosta? Sabe o que nos falta às vezes é comunhão. Todo homem, toda mulher de Deus que tem comunhão com Deus, que vive com Deus, irmãos. Ah, irmãos, vai amar o que Deus ama. E Deus ama vidas. Deus ama pessoas. E Ele diz para você guardar, para você dominar sobre coisas. Ele diz para você dominar sobre coisas, não sobre pessoas. Pessoas a gente não domina, a gente conduz. Por isso eu oro para que Deus levante homens e mulheres com uma vida prática. Vida simples e prática. Aquele cara que você chega na igreja, ele não tem cara de pastor presidente. Você chega na igreja, ele é tão gente. Tão gente. É aquele cara que quando tem dor de cabeça, ele deixa alguém pregar no lugar dele, porque ele está com dor de cabeça. Amém? Aquele cara que não tem medo do seu lugar. Aquela mulher que não tem medo do seu lugar. Uma igreja saudável, irmãos. Sabe, nós não vamos ficar brigando por lugares. Jesus perguntou para os discípulos uma vez: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um disse que o senhor é Jeremias, outro diz que o senhor é um dos profetas, outro acha que o senhor está desviado. Aí ele perguntou, Pedro saltou e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: e tu és Pedro. Quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é. Ele disse: tu és o Cristo. E ele disse: tu és Pedro. A sua identidade está na revelação que você tem dele. Enquanto você não tiver uma revelação do Cristo ressurreto, você nunca vai saber quem você é. Você vai ficar procurando um lugar. Amém? Você vai estar procurando um lugar. E olha o processo. Levante um pouco a sua mão, por favor. Receba um pouco dessa unção que está aqui. Sim, sim, sim. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. O Senhor é um Deus tão bom, tão bom. Obrigado, Senhor, pela tua santidade. Aleluia. 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 O que as pessoas dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou tu és o Cristo, ele era o Cristo. Isso não era tão profundo, porque Israel já estava esperando o Messias. Mas quando ele diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí sim, aí Jesus sabia que Pedro não teve uma imaginação. Ele disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro, foi o meu Pai que está no céu. E a definição bíblica para a palavra revelação é a transferência da verdade de quem Deus é e do que nele habita. Quando você diz eu tenho uma revelação, revelação não é para você pregar, é para você saber quem Deus é e o que nele habita. Revelação, eu vou ter uma revelação e eu vou pregar. Não, a revelação você pode pregá-la, mas a revelação não é para você pregar, é para você saber quem Deus é.
quem Deus é, porque sabendo quem Deus é, você sabe quem você é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei uma igreja e te darei o quê? Uma chave. E o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Acompanhe o raciocínio. Pedro teve uma revelação. Revelação gera o quê? Identidade. Identidade gera o quê? Chave, autoridade. Deus não dá uma autoridade para quem ainda não sabe quem é. Quem ainda está tentando ser alguém que não é, não pode ter autoridade. Aleluia! Por isso, não procure a sua identidade em outro lugar, a não ser no lugar em Deus. Deus vai mostrar para você quem você é e o que Ele quer de você. E Ele vai te dar autoridade para que tudo que tu ligues na terra terá sido ligado no céu. Aleluia! 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 Sabe o que é aleluia? Aleluia é uma explosão de luz nas trevas. Quando você grita aleluia, você está dizendo que haja uma explosão de luz no meio das trevas. Aleluia! Quando você não conseguir resolver algo, você só olha e diz aleluia! Quando você tem uma revelação dada por Ele em você, é Ele se revelando para você. É Ele se mostrando para você. Eu acredito que os céus estão investindo, pastor Júnior, em homens sem vazamento. Eu acredito que os céus estão investindo em igreja sem vazamento. Onde a unção não vaza, mas também não é retida. Onde é um rio, não uma represa. Onde nós não abraçamos tudo e dissemos é nosso, não é meu, não. O céu não diz é meu, o céu diz é nosso. Quando Deus cria a pluralidade de Deus, o poder está no corpo, não está na denominação. Por isso que toda igreja que entende reino, ela vai viver avivamento, porque o poder está no corpo. Quando Deus cria, Ele não diz eu vou fazer, Ele diz façamos. Façamos nós. E todo homem que tem a mente plural, ele faz parte da extensão da criação de Deus. Todo homem que tem uma mente plural, quando Deus disse façamos, o inferno é um lugar que só um manda, mas o céu não. O céu, meu Deus, até Moisés deu opinião para Deus. Até Moisés pregou para Deus, irmão. Deus disse, eu vou destruir esse povo. Moisés disse, te arrepende agora. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus, irmão. Não, você precisa crer que sabe o que me impressiona em Deus é a capacidade que Ele tem de diminuir e me deixar pensar que é eu que governo. Essa é a capacidade do meu Pai. Ele diminui, se esvaía da sua força, da sua sabedoria, da sua eternidade, e diz, Luiz, o que é que você acha disso? Oh meu Deus, como é bom ouvir isso. Deus disse, eu vou matar esse povo, Deus. Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou destruir esse povo. Moisés disse, Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Moisés começou a pregar para Deus e disse, Deus, o que as pessoas vão falar? Lembra, o senhor não está lembrado, mas lembra do que o senhor falou para Abraão, para Isaac, para Jacó. E eu fico imaginando Deus assim, eu imagino a minha, como diz o meu amigo Djalma, a minha imaginação santificada. Eu fico pensando assim, Deus dizendo, verdade Moisés, ainda bem que você está aqui para me lembrar. Porque eu tinha me esquecido que eu tinha prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Não, e você lê na Bíblia assim, ó, e Deus se arrependeu do que havia dito. A minha pergunta é, você acha que Deus queria matar o povo mesmo? Não.
Vou contar um segredo aqui, mas por favor espalhe. Nem sempre que Deus diz não, é exatamente o que Ele quer dizer. Deus só está procurando alguém que se importe pelo povo. Quando Deus disse, eu vou matar o povo e vou levantar Moisés, eu vou levantar você. Irmão, eu conheço pastor, que se Deus faz uma proposta dessa para ele. Eu conheço pastor que se Deus diz assim, ó, vai fechar todas as igrejas da cidade, só a sua vai ficar aberta. Ele diz, oh, Deus de visão, Deus de poder e de glória, Deus de unção poderoso. Mas não, Moisés entrou, pisou e disse, Deus te arrepende. E a Bíblia diz, e Deus se arrependeu do que havia dito. Que Deus é esse, irmão? Que pai é esse? Que vai brincar de lutinha com o filho na sala e deixa o filho ganhar. Que o filho segura com aquela mãozinha que não segura só um dedo e o pai diz, ai, para, você venceu. Que pai é esse, irmãos? Que Deus é esse que desce dos céus e procura alguém que se importe com os outros, e parece que às vezes nós estamos só na fila da bênção, nos importando com nós mesmos. A minha oração é que você saia da fila da bênção e entre na fila do propósito. Porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra e vive. Qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar, porque tudo que Deus criou, Ele abençoou. Você tira um peixe d'água, ele morre, por quê? Porque ele sai da bênção, Mas se você botar ele num aquário, ele continua nadando, mas também não está na bênção. Se você botar um passarinho no viveiro, ele continua voando, mas ele não está mais na bênção. A igreja não é para abençoar pessoas, é para lembrar as pessoas do que aconteceu na cruz e dizer para elas, vocês já... Abençoados. Você já é um homem abençoado, uma mulher abençoada, porque quando Deus criou o homem, Ele deu uma bênção para o homem também. Ele disse, domine sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Eu sinto o amor de Deus aqui, irmãos. Eu sinto que nesses dias aqui, 3 dias, nós vamos chorar bastante. É um bálsamo do Senhor sobre nós. Não tem aquela música, o tempo de cantar chegou. O tempo de chorar chegou. Não chorar por dor, chorar por amargura, mas chorar pelas almas. Chorar por aqueles que se perderam no caminho. Chorar por uma geração que era tão saudável e ficou doente. Eu oro por esses homens chamados José de Arimateia, que querem investir no corpo morto de Cristo.
quando o corpo não faz mais milagre, quando o corpo não ajuda mais ninguém, José de Arimateia foi lá e disse: dá o corpo para mim. Deixa eu lavar o corpo. Deixa eu perfumar o corpo. E deixa eu envolver o corpo nos atos de justiça. Um linho fino, deixa eu envolver o corpo. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.